Fala galera, beleza? Vamos dar início à terceira série do nosso canal Físio na UTI e essa série tem como título Testes e escalas utilizadas na UTI. Solta a vinheta! E aí pessoal, eu sou o professor Daniel Lago, aqui do canal Físio na UTI, e dando continuidade à nossa sequência de séries sobre avaliação, hoje vamos falar sobre testes e escalas aplicadas na UTI. São vários recursos que a gente pode aplicar enquanto fisioterapeuta intensivista para ter mais informações, para ter mais dados clínicos do nosso paciente, o que vai facilitar a definição do nosso diagnóstico e da nossa prescrição. E para iniciar essa série, a gente vai falar da avaliação do nível de consciência. Vamos aprofundar um pouco mais esse entendimento, saber como se faz realmente na prática, no dia a dia, como que eu aplico algumas avaliações e quais são os recursos, os instrumentos que são mais utilizados na prática clínica. Dentre as escalas mais frequentemente aplicadas no ambiente da UTI, nós vamos ter a escala de Coma de Glasgow, a escala de Ramsay e a escala de Haas. Talvez essas sejam as três mais comuns aplicadas nesse ambiente. A escala de coma de Glasgow tem como intuito avaliar o nível de consciência, o nível de coma do paciente. Mas vamos lembrar, e é importantíssimo isso ser frisado, que essa escala foi desenhada, ela foi descrita para a avaliação de pacientes vítimas de trauma crânioencefálico. A ideia era avaliar o risco que esse paciente tinha de evoluir para um prognóstico pior logo após a admissão. Mas sabemos que a escala tomou uma proporção muito maior e hoje ela é amplamente utilizada no ambiente da terapia intensiva para nos orientar em qual é o nível de consciência do paciente. A escala de Ramsay já é uma escala aplicada especificamente para pacientes que estão sedados. Então a gente consegue avaliar o nível de sedação do paciente numa escala que varia de 1 a 6 pontos. Já a escala de Haas, a escala de Richmond, essa escala ela vai ser aplicada para pacientes tanto sedados quanto agitados. É a escala de agitação e sedação, numa variação que vai de +4 até -5, sendo que quanto mais positiva é essa escala, maior pontuação nessa escala, mais agitado o paciente se encontra, inclusive oferecendo risco. E quanto mais negativo, mais sedado o paciente vai se encontrar. Falando um pouco mais sobre a escala de coma de Glasgow, que é a mais aplicada para avaliar o nível de consciência do paciente nas UTIs, ela é composta por 4 domínios. São 3 domínios mais frequentes, mais comuns, os primeiros, e depois foi incluído um novo domínio. Então o primeiro deles é a abertura ocular, o segundo é a resposta verbal, o terceiro é a resposta motora e, por fim, foi incluído há pouco tempo a reatividade pupilar. Lembrando novamente que a ideia é justamente avaliar o nível de consciência em pacientes pós-traumatismo crânioencefálico. A reatividade pupilar dá uma ideia da gravidade do caso. Para avaliar de forma adequada a escala de coma de Glasgow, é necessário primeiramente verificar se existe algum comprometimento, alguma coisa que influencie na capacidade do paciente responder a algum dos estímulos ou alguns dos requisitos do teste. Por exemplo, a incapacidade de falar, de se movimentar ou até mesmo a incapacidade de abrir os olhos. Posteriormente, vamos observar as respostas relacionadas à abertura ocular, à fala e aos movimentos, tanto no hemicorpo direito quanto no hemicorpo esquerdo. Caso durante essa etapa você perceba alguma alteração, vamos então para o estimular. Então vamos estimular o paciente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar, depois eu vou chamar o paciente, estimular do ponto de vista doloroso, para no fim fazer a avaliação, a determinação da pontuação. Então vamos lá. Primeiro ponto, abertura ocular. A abertura ocular varia de 1 até 4, sendo que 1 o paciente não tem abertura ocular alguma e 4 o paciente tem abertura ocular espontânea. Resposta verbal, pontuação de 1 até 5. 1 sem resposta verbal alguma, 5 com a resposta verbal coerente, com a conversação coerente. E a resposta motora varia de 1 até 6, sendo que 1 a ausência de resposta e 6 o paciente responde a pelo menos 2 comandos simples. Lembrar que quando há algum componente que interfira na avaliação, você vai pontuar NT, ou seja, não testável. Por exemplo, um paciente que está entubado, ele não consegue emitir som, ele não vai responder para você. Então, nesse caso, você vai registrar NT.
Quando a avaliação é feita de forma completa, com os 3 itens sendo avaliados de forma integral, você vai dar uma pontuação final, escala de Coma de Glasgow de X, que é a soma dos 3 valores. Quando um dos componentes está prejudicado, quer seja a abertura ocular, a resposta verbal ou a resposta motora, se você pontuar NT em qualquer um deles, você não vai dar a pontuação final. Você vai ter que apresentar de forma isolada cada um dos resultados. Então lembrar que a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o paciente, depois eu vou dar um estímulo verbal para o indivíduo, para ver se ele abre os olhos, se ele responde aos comandos, se responde de forma coerente à fala. E por fim, eu vou fazer a avaliação da estimulação dolorosa. É importante lembrar que o estímulo doloroso ele é realizado em 3 regiões, em 3 locais. Um deles, o leito ungueal, ou seja, você vai pressionar na unha do paciente. O segundo ponto é na fissura supraorbitária, ou seja, acima aqui do olho, você vai pressionar. Ou então, o estímulo no trapézio, você vai pinçar o trapézio e todas essas estimulações elas devem demorar em torno de 10 segundos. Você vai escolher uma delas, logicamente, para poder aplicar. Antes a gente fazia muito comumente o estímulo em mamilo, ou então no externo, mas na padronização atual do Glasgow, esses são os 3 locais para estimulação dolorosa. A última etapa da avaliação do nível de consciência pela escala de Glasgow consiste na avaliação da reatividade pupilar. Lembrando novamente, pacientes com TCE é o principal perfil de pacientes que a gente vai fazer essa avaliação. A resposta à luz da pupila, a contração pupilar à luz, é um importante marcador prognóstico de mortalidade após TCE, especialmente na fase inicial, na fase aguda. Se o paciente tem as 2 pupilas respondendo de forma adequada à luz, ou seja, reagindo à luz de forma adequada, 0 ponto. O paciente vai pontuar 0 nessa avaliação. Se uma das pupilas reage e a outra não, a pontuação é -1. E se as 2 pupilas não reagem, a pontuação é -2. Então eu vou pegar aquela pontuação do Glasgow, dos 3 primeiros itens, e vou subtrair da avaliação pupilar. Vamos agora ver um exemplo de como aplicar a escala de Coma de Glasgow na prática. Então, pessoal, imagina só que chegou um paciente na sua UTI vítima de traumatismo crânioencefálico. Ao chamar o paciente, ele abre os olhos. Então a primeira pontuação que a gente vai ter é da abertura ocular. Depois você conversa com o paciente, pergunta qual é o seu nome, onde ele está, o que aconteceu e as respostas são totalmente confusas. Ele não consegue responder de forma adequada. Então o segundo item da avaliação é a resposta verbal. Por fim, você solicita que ele movimente algum braço, alguma perna, faça algum movimento que você solicitou, orientou, repita algum movimento seu, mas ele não faz. Aí você parte para a estimulação dolorosa, escolheu um daqueles pontos e o paciente conseguiu localizar aquele ponto. Ele foi com o seu braço em direção àquele ponto doloroso. Então o último item dessa avaliação inicial é a resposta motora. Por fim, a gente vai ter a avaliação da resposta pupilar. Nesse caso, você observa que as 2 pupilas estão ativas, estão respondendo de forma adequada ao estímulo luminoso. Então, voltando no primeiro, a abertura ocular do paciente, ele abriu os olhos ao chamado. Você chamou o paciente e ele abriu os olhos. Então, a gente vai pontuar 3 para esse paciente. Na resposta verbal, ao conversar com esse indivíduo, as respostas dele não foram adequadas. O paciente respondeu de forma confusa. Então, a pontuação aqui vai ser 4. Já a resposta motora, você solicitou o movimento e ele não fez, mas ao estimular a dor, ele localizou a dor, ele conseguiu ir com a mão, movimentar o seu braço, identificando o local de estimulação. Então ele ganha aqui 5 pontos. Na resposta pupilar, as 2 pupilas reagindo de forma adequada, 0 ponto. Então eu vou ter uma pontuação final na escala de Coma de Glasgow para esse paciente, de 3 mais 4, 7, com 5, 12, com 0, fica em 12. Então, esse seria o Glasgow do paciente. Imaginando que, passado algum tempo, o paciente evoluiu com alguma piora. E ao chamar o paciente, ele já não mais responde à abertura ocular. Você precisa estimular a dor e aí ele consegue abrir os olhos. Então, a abertura ocular com estímulo doloroso, apenas 2 pontos. Na resposta verbal, o paciente já não consegue articular as palavras, ele apenas emite sons quando você o estimula. Então a resposta verbal também vai ser de 2 pontos.
Já na motora, o paciente não consegue responder a nada, nem mesmo ao estímulo doloroso. Então a resposta motora vai ser de 1 ponto. A reação pupilar, nesse momento, manteve-se em 0. Então eu tenho aqui um Glasgow agora extremamente preocupante, um Glasgow de 5, um Glasgow que já indica, aí a partir de 8, já indica a necessidade de intubação traqueal. O paciente pode ter CE, na verdade o paciente, de forma geral, com um Glasgow menor do que 8, tem indicação clara de intubação orotraqueal. E é isso que a gente deveria proceder para esse paciente que evoluiu com a piora súbita do nível de consciência, nesse exemplo aqui, após um trauma crânioencefálico. Beleza, galera? Então, aproveita para curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho. Se inscreve aqui no canal, toda semana vai ter vídeo novo aqui para vocês. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em responder a vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!